e ele vos exaltará. Tiago 4:10. Note bem, meu caro irmão, que não é o homem que se levanta por sua própria força, por sua astúcia ou por suas conexões humanas. É Deus quem ergue, é Deus quem promove. É Deus quem abre portas que nenhum homem pode fechar e fecha portas que nenhum homem pode abrir. Quando olhamos para as páginas sagradas da Palavra de Deus, vemos esse padrão se repetir incontáveis vezes. José, o sonhador, teve visões gloriosas sobre feixes de trigo que se curvavam diante dele e sobre o sol, a lua e as estrelas que lhe prestavam reverência. Mas antes de se sentar no trono do Egito como vice-rei da nação mais poderosa do mundo antigo, ele teve que descer às profundezas da cova onde seus próprios irmãos o lançaram, ser vendido como escravo por 20 moedas de prata, servir na casa de Potifar, ser falsamente acusado pela esposa de seu senhor e definhar por anos esquecido nas masmorras do cárcere real. Por que Deus permitiu que José passasse por tudo isso? Porque o Senhor não cumpriu imediatamente os sonhos que ele mesmo havia dado ao jovem pastor? Porque o Altíssimo estava moldando o caráter do futuro governante. Deus estava esmagando todo o resquício de vaidade, toda sombra de orgulho, toda tendência à autossuficiência que poderia corromper o coração de José quando ele, finalmente, recebesse o poder para governar milhões de pessoas e administrar as riquezas de uma nação inteira. Veja, meu amigo, que durante os anos de humilhação, José nunca murmurou contra Deus. Ele nunca questionou a justiça divina. Mesmo quando estava preso injustamente, a Escritura nos diz que o Senhor estava com José. Gênesis 39:21. Mesmo na prisão, Deus abençoou tudo o que José fazia. O Senhor estava preparando seu servo para o momento certo, para o tempo perfeito da exaltação divina. Se hoje você se encontra numa cova figurativa, se você foi traído por pessoas em quem confiava, se você está enfrentando acusações falsas ou se sente esquecido nas prisões das circunstâncias adversas, não murmure contra o Senhor. Não questione a sabedoria daquele que vê o fim desde o princípio. Deus está polindo você, moldando seu caráter, construindo em você a humildade necessária para que, quando Ele finalmente te levantar, o poder não corrompa o propósito divino para a sua vida. Consideremos também o exemplo extraordinário de Davi, o doce salmista de Israel. Quando ainda era um jovem pastor cuidando das ovelhas de seu pai nos campos de Belém, o profeta Samuel chegou à sua casa carregando o chifre de óleo da unção real. Ali, diante de seus irmãos mais velhos e mais experientes, o homem de Deus derramou o óleo sagrado sobre a cabeça do rapaz ruivo de olhos belos, declarando-o como o futuro rei de Israel. Naquele momento, o Espírito do Senhor se apossou de Davi de maneira poderosa e permanente. Mas quantos anos se passaram entre a unção e a coroação? Quanto tempo Davi teve que esperar nas cavernas de En-Gedi, fugindo da lança assassina de Saul, vivendo como um fugitivo em sua própria terra, sendo perseguido como um criminoso, quando na verdade era o ungido do Senhor. Foram longos anos de provação, de teste, de refinamento. Deus estava ensinando ao futuro rei lições que ele jamais poderia aprender no conforto de um palácio. Nas cavernas escuras e úmidas, Davi aprendeu a depender completamente do Senhor. Foi ali que ele compôs alguns dos salmos mais belos e profundos que já foram escritos. Foi na adversidade que o coração de Davi se tornou um coração segundo o coração de Deus. Quando ele finalmente se assentou no trono de Israel, tinha em si a humildade, a sabedoria e a dependência divina necessárias para governar o povo de Deus com justiça e misericórdia. Amigo querido,
Se você foi ungido por Deus para um propósito específico, se você sente em seu coração o chamado divino para algo grande, mas está vivendo hoje em cavernas de adversidade, nas montanhas da solidão ou nos desertos da espera, saiba que Deus não esqueceu de você. Ele está preparando você. Cada lágrima derramada no secreto, cada oração feita na madrugada silenciosa, cada momento de aparente abandono está sendo usado pelo Senhor para moldar em você o caráter que será necessário quando chegar o tempo da sua exaltação. O primeiro sinal de que Deus está preparando você para te exaltar é que Ele começa a tratar o orgulho escondido em seu coração. Talvez você tenha sonhos grandes, e isso não é problema, porque Deus é o Deus dos sonhos impossíveis. Mas antes de nos dar uma plataforma pública, antes de nos colocar numa posição de influência, antes de abrir diante de nós portas de oportunidade que podem impactar milhares de vidas, o Senhor trabalha em nosso interior para garantir que o poder não corrompa o propósito. O orgulho é um inimigo sutil e perigoso. Ele pode se esconder nas motivações mais nobres, pode se disfarçar de zelo espiritual, pode se mascarar de desejo de servir a Deus, mas o Senhor conhece o coração humano melhor do que nós mesmos. Ele vê cada motivação oculta, cada desejo de reconhecimento, cada busca por glória pessoal que pode estar misturada com nossas aspirações mais santas. Por isso, antes da exaltação, vem sempre um período de humilhação. Não é crueldade divina, é amor paternal, não é castigo, é correção, não é abandono, é preparação. Deus permite que enfrentemos situações que expõem nosso orgulho, que revelam nossa necessidade de dependência total dele, que nos quebrantam até o ponto onde podemos dizer sinceramente: Senhor, sem ti eu nada posso fazer. Durante meus anos de ministério, vi essa verdade se repetir incontáveis vezes. Homens e mulheres com grandes chamados de Deus passaram por períodos de aparente fracasso, de portas fechadas, de sonhos adiados, antes que o Senhor os levantasse para cumprir o propósito eterno que Ele havia planejado para suas vidas. E em cada caso, esses períodos de humilhação produziram neles uma humildade genuína, uma dependência total de Deus e uma sabedoria que só vem através da experiência das águas profundas. Lembro-me de um jovem pregador que conheci no início do meu ministério. Ele tinha um talento extraordinário para comunicar a palavra de Deus, uma unção poderosa quando falava e sonhos grandiosos de pregar para multidões ao redor do mundo. Mas Deus permitiu que ele passasse por anos de ministério obscuro, pregando em pequenas igrejas rurais, enfrentando dificuldades financeiras, sendo rejeitado por denominações maiores que não reconheciam seu talento. Durante esses anos, observei como o Senhor estava moldando o caráter daquele jovem. Ele aprendeu a valorizar cada alma individual, a não desprezar os pequenos começos, a encontrar satisfação em servir a Deus mesmo quando ninguém estava aplaudindo. Quando finalmente chegou o tempo da sua exaltação, quando Deus abriu portas para que ele pregasse para milhares de pessoas, ele tinha em si a humildade e a sabedoria necessárias para lidar com o sucesso sem se corromper. Você precisa entender, meu querido irmão, que Deus não está interessado apenas em usar você, Ele está interessado em transformar você. Ele não quer apenas que você seja um instrumento em suas mãos. Ele quer que você seja um instrumento purificado, refinado, moldado segundo a imagem de seu Filho Jesus Cristo. E esse processo de purificação e refinamento muitas vezes requer o fogo da adversidade, o martelo da provação e a pressão das circunstâncias difíceis.
O segundo sinal de que Deus está preparando você para a exaltação é que ele fecha portas humanas para abrir as portas divinas. Esta é uma das lições mais difíceis de aprender na escola da fé, mas é uma das mais importantes. Quando Deus tem um plano específico para a sua vida, ele frequentemente remove as alternativas humanas para que você seja forçado a confiar completamente nele. Vejamos novamente o exemplo de Abraão, o pai da fé. Deus o chamou para sair de sua terra, de sua parentela e da casa de seu pai, para uma terra que ele lhe mostraria. Abraão teve que deixar tudo o que era familiar, tudo o que representava segurança humana, todos os apoios terrenos em que poderia confiar. Por quê? Porque Deus queria que a fé de Abraão estivesse fundamentada exclusivamente nele, não nas circunstâncias favoráveis ou nas seguranças humanas. Da mesma forma, Moisés teve que deixar o palácio de Faraó, com todos os seus privilégios e oportunidades humanas, para se tornar um pastor de ovelhas no deserto de Midian por 40 anos. Ali, longe dos luxos do Egito, longe das possibilidades de grandeza humana, Deus moldou o caráter do futuro libertador de Israel. Quando finalmente chegou o tempo de Moisés liderar o êxodo, ele tinha aprendido a dependência total de Deus e a humildade necessária para ser usado pelo Altíssimo. Se hoje Deus fechou aquela porta de emprego que você tanto desejava, se aquele contato importante não respondeu às suas tentativas de aproximação, se aquela oportunidade que parecia perfeita simplesmente desapareceu sem explicação, não interprete isso necessariamente como castigo ou abandono divino. Pode ser que o Senhor esteja fechando portas humanas para abrir portas divinas. Pode ser que Ele esteja tirando seus olhos dos homens para que, quando a exaltação vier, todos saibam que foi Deus quem agiu, não foi estratégia humana ou conexão terrena. O Senhor declarou através do profeta Isaías: Eu sou o Senhor, a minha glória não darei a outrem. Isaías 42:8. Quando Deus exalta alguém, Ele quer que toda a glória seja dada a Ele. Por isso, Ele frequentemente remove todas as possibilidades de você atribuir seu sucesso a fatores humanos. Ele fecha portas que você estava tentando abrir por sua própria força, para que quando Ele abrir a porta certa no tempo certo, seja inquestionavelmente claro que foi o braço do Senhor que agiu. Durante os anos de espera, é natural que você sinta frustração. É humano que você questione por que as coisas não estão acontecendo do jeito que você planejou. Mas preciso que você compreenda que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:9. Lembro-me de uma conversa que tive com um empresário cristão que havia perdido tudo durante uma crise econômica. Ele havia construído um império comercial ao longo de décadas, empregava centenas de pessoas e era respeitado em sua comunidade. Mas em questão de meses, uma série de circunstâncias adversas destruiu tudo o que ele havia construído. Quando nos encontramos, ele estava devastado, questionando se Deus o havia abandonado. Passei horas conversando com aquele homem, explicando-lhe que às vezes Deus permite que perdemos o que construímos com nossas próprias forças para que possamos receber algo muito maior que Ele quer nos dar. Anos depois, esse mesmo empresário desenvolveu um ministério de restauração financeira que impactou milhares de famílias em dificuldades. Ele me disse que nunca teria tido a compaixão nem a credibilidade necessárias para esse ministério,
se não tivesse passado pelo vale da perda total. Você vê, meu amigo, que Deus frequentemente permite que perdamos o que construímos com nossas próprias forças para que possamos receber o que Ele quer construir através de nós. Ele fecha as portas que nós abrimos para abrir as portas que somente Ele pode abrir. E quando Deus abre uma porta, nenhum homem pode fechá-la. Quando Ele fecha uma porta, nenhum homem pode abri-la. O terceiro sinal de que Deus está preparando você para a exaltação é que Ele te sustenta pela graça, exatamente onde sua força natural não consegue alcançar. Este é um dos milagres mais sublimes da vida cristã. Descobrir que quando você chega ao fim de suas próprias forças, é exatamente ali que a força de Deus se manifesta de maneira mais poderosa. O apóstolo Paulo experimentou essa verdade de forma profunda. Ele recebeu o que chamou de um espinho na carne, uma aflição que o humilhava constantemente e o lembrava de sua dependência total da graça divina. 3 vezes ele orou ao Senhor pedindo que removesse aquela dificuldade. Mas a resposta de Deus foi: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12, 9. Paulo então fez uma descoberta revolucionária. Ele podia se gloriar em suas fraquezas, porque era exatamente através delas que o poder de Cristo se manifestava. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então, sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Durante meus anos de ministério evangelístico, preguei em mais de 180 países. Vi milhões de pessoas se renderem a Cristo em nossas cruzadas. Mas posso testemunhar que em cada uma dessas ocasiões, nos bastidores, antes de subir ao púlpito, eu me sentia completamente inadequado para a tarefa que tinha diante de mim. Quantas vezes, sozinho em meu quarto de hotel, clamei ao Senhor: "Pai, eu não posso fazer isso sozinho. Se o Senhor não me ajudar, eu vou fracassar completamente." E sabe o que acontecia? A graça de Deus me carregava. O poder do Espírito Santo me revestia. As palavras que eu havia preparado se transformavam em espadas do Espírito que penetravam nos corações mais endurecidos. Pessoas que jamais haviam mostrado interesse espiritual vinham correndo ao apelo do altar com lágrimas nos olhos, e eu sabia, sem sombra de dúvida, que aquilo não era resultado de minha eloquência ou capacidade humana. Era a graça de Deus operando através de um vaso quebrantado e dependente. Se você olha ao redor hoje e não vê apoio humano, se não vê recursos suficientes para cumprir o que Deus colocou em seu coração, se não vê saída natural para as circunstâncias que está enfrentando, mas ainda assim permanece de pé, ainda assim não desiste, ainda assim continua crendo contra toda a esperança humana, saiba que é a graça de Deus que te está segurando. É o poder invisível do Espírito Santo que está te sustentando. É a fidelidade divina que está te mantendo firme, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. A graça de Deus não é apenas favor imerecido, é poder capacitador. É a força divina que nos permite fazer o que não podemos fazer por nós mesmos. É a provisão sobrenatural que supre nossas necessidades quando não há recursos humanos disponíveis. É a paz que excede todo entendimento que guarda nossos corações e mentes, mesmo no meio das tempestades mais violentas. Lembro-me de uma viúva que conheci durante uma de nossas cruzadas na América Latina. Ela havia perdido o marido em um acidente e ficado com 3 filhos pequenos para criar. Não tinha educação formal, não tinha recursos financeiros, não tinha família que pudesse ajudá-la. Segundo todos os padrões humanos,
Ela e seus filhos deveriam ter afundado na miséria. Mas aquela mulher tinha algo que transcendia todas as limitações humanas. Ela tinha fé em um Deus que supre todas as necessidades segundo suas riquezas, na glória. Durante anos, eu acompanhei a história daquela família. Deus abriu portas sobrenaturais de provisão. Pessoas desconhecidas apareciam no momento certo com ajuda financeira. Oportunidades de trabalho surgiam de lugares inesperados. Os filhos receberam bolsas de estudo que lhes permitiram completar a educação. Quando encontrei aquela mulher novamente, quase 10 anos depois, ela havia se tornado uma líder respeitada em sua comunidade. Seus filhos eram adultos bem-sucedidos e testemunhas vivas do poder de Deus. E ela liderava um ministério de apoio a viúvas e órfãos que impactava centenas de famílias. A graça de Deus não apenas a sustentou durante os anos difíceis, a transformou em um instrumento de bênção para outros que passavam pelas mesmas dificuldades que ela havia enfrentado. Você precisa entender que quando Deus permite que você chegue ao fim de suas próprias forças, não é para te destruir, é para te mostrar que Ele tem recursos infinitos à sua disposição. Quando você não pode mais confiar em suas próprias habilidades, é forçado a descobrir as habilidades ilimitadas de Deus. Quando suas próprias forças se esgotam, você descobre que a força do Senhor jamais se esgota. O profeta Isaías escreveu palavras que têm sustentado milhões de crentes ao longo dos séculos. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 29, 31. Note que a promessa não é para os que são naturalmente fortes, mas para os que aprenderam a esperar no Senhor. A renovação das forças não vem através do descanso humano ou da alimentação natural. Vem através da dependência divina e da esperança colocada exclusivamente em Deus. Talvez você esteja passando por um momento em sua vida onde sente que suas forças se esgotaram completamente. Talvez você tenha lutado tanto e por tanto tempo que não consegue mais enxergar como vai continuar. Talvez as pressões da vida tenham te deixado emocionalmente exausto, espiritualmente seco, fisicamente debilitado. Se esse é o seu caso, quero que você saiba que está exatamente no lugar onde Deus pode fazer o melhor trabalho em sua vida. É quando chegamos ao fim de nós mesmos que finalmente descobrimos o início de Deus em nossa experiência. É quando nossa sabedoria se prova inadequada, que começamos a buscar a sabedoria que vem do alto. É quando nossa força se esgota que descobrimos que a força do Senhor é infinita e está disponível para todos os que creem. O quarto aspecto fundamental que precisamos compreender sobre o padrão divino de exaltação é que o tempo de Deus é sempre perfeito. Esta é talvez uma das verdades mais difíceis de aceitar quando estamos no meio da luta. Quando os sonhos parecem ter sido adiados indefinidamente, quando vemos outros serem promovidos enquanto nós permanecemos nas sombras da espera. Mas o tempo de Deus nunca está atrasado nem adiantado. Está sempre perfeitamente calibrado com seu plano eterno para a nossa vida e para o cumprimento de seus propósitos soberanos. Quando Deus decide exaltar alguém, todos os fatores necessários para que essa exaltação produza o máximo de glória para Ele e o máximo de bem para seu povo convergem no momento certo. Consideremos novamente o exemplo de José. Porque Deus esperou exatamente 14 anos,
desde quando José tinha 17 anos até quando tinha 31, para tirá-lo da prisão e colocá-lo no trono do Egito? Por que não 12 anos? Por que não 16? Porque durante esses 14 anos específicos, várias coisas estavam acontecendo simultaneamente. Primeiro, o caráter de José estava sendo moldado e testado em diferentes situações. Ele aprendeu a servir fielmente na casa de Potifar, demonstrou integridade moral quando foi tentado pela esposa de seu senhor, mostrou liderança natural mesmo no cárcere e desenvolveu a capacidade de interpretar sonhos através de sua comunhão com Deus. Cada experiência era uma peça necessária do quebra-cabeças que o preparava para governar o Egito. Segundo, as condições políticas e econômicas do Egito estavam sendo preparadas por Deus para que, quando José chegasse ao poder, ele encontrasse exatamente as circunstâncias que tornariam possível implementar o plano divino de preservação durante os anos de fome. Se ele tivesse sido exaltado antes ou depois, as condições não teriam sido as ideais. Terceiro, a família de José em Canaã estava passando por um processo que os levaria eventualmente ao Egito durante a fome, cumprindo assim a profecia que Deus havia dado a Abraão sobre seus descendentes serem peregrinos em terra estranha por 400 anos. Tudo estava interconectado no plano soberano de Deus. Você vê que quando Deus finalmente exaltou José, não foi apenas para benefício pessoal dele. Foi para preservar 2 nações inteiras durante 7 anos de fome devastadora. Foi para posicionar a família escolhida de Deus no lugar certo para se multiplicar e se tornar uma grande nação. Foi para estabelecer José como um tipo profético do Messias que viria, que também seria rejeitado por seus irmãos, mas depois se tornaria o Salvador de seu povo. O tempo de Deus sempre leva em consideração fatores que nossa mente limitada não consegue perceber. Ele vê não apenas nossa situação individual, mas também como nossa história se conecta com a história de outras pessoas, como nosso chamado se relaciona com seu plano para nossa geração, como nossa exaltação pode contribuir para o avanço de seu reino na terra. Durante meu ministério, vi incontáveis vezes como o timing divino era absolutamente perfeito, mesmo quando na época parecia estar atrasado. Lembro-me de quando tentamos organizar nossa primeira grande cruzada evangelística em Los Angeles em 1949. Enfrentamos oposição, falta de recursos, problemas logísticos que pareciam insuperáveis. Várias vezes estive tentado a cancelar tudo e aceitar que talvez não fosse ainda o tempo certo. Mas algo em meu coração me dizia para perseverar, para confiar que se Deus havia colocado aquela visão em meu coração, Ele também proveria os meios para sua realização. A cruzada finalmente aconteceu e durou muito mais tempo do que havíamos planejado originalmente. Milhares de pessoas entregaram suas vidas a Cristo. Jornalistas importantes cobriram os eventos, dando ao nosso ministério uma projeção nacional que jamais poderíamos ter conseguido por esforços humanos. Mais tarde descobri que se a cruzada tivesse acontecido 6 meses antes ou 6 meses depois, não teria tido o mesmo impacto. O timing foi perfeito, porque certas pessoas-chave estavam na cidade exatamente naquelas semanas. Certas circunstâncias sociais haviam criado uma abertura especial para a mensagem do Evangelho, e certos eventos mundiais tinham preparado os corações das pessoas para buscar respostas espirituais. Se você está vivendo hoje um período de espera prolongada, se seus sonhos parecem estar em suspensão há anos, se você sente que Deus esqueceu de seus planos para a sua vida, preciso que você
Compreenda que o relógio de Deus marca um tempo diferente do nosso. Ele não mede o tempo apenas em minutos, horas, dias e anos. Ele mede o tempo em termos de preparação completa, de condições ideais, de máximo impacto para a glória de seu nome. Pedro escreveu que há uma coisa, amados, que não deveis ignorar, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3, 8, 9. O que parece demora para nós é paciência de Deus, garantindo que tudo esteja perfeitamente alinhado para o cumprimento de seus propósitos eternos. Há uma história que ouvi de um velho pastor que ilustra perfeitamente esta verdade. Um agricultor plantou uma semente de carvalho em seu quintal e ficou impaciente porque ela não crescia tão rapidamente quanto esperava. Todos os dias, ele ia até o local e se perguntava por que a árvore não estava maior. Decidiu ajudar cavando ao redor das raízes para ver se estava crescendo. Anos depois, um amigo visitou o agricultor e viu um carvalho magnífico sombreando todo o quintal. "Quanto tempo levou para esta árvore crescer?" perguntou o amigo. "Cerca de 50 anos", respondeu o agricultor. "Mas pensei que você tinha me dito que plantou esta árvore há apenas 5 anos. O agricultor sorriu. "Eu plantei há 5 anos. Mas Deus começou a prepará-la 50 anos antes disso." Deus começa a preparar nossa exaltação muito antes de a plantarmos como semente de oração em nosso coração. Ele já estava trabalhando nas circunstâncias, nas pessoas, nas oportunidades que serão necessárias para que, no tempo certo, tudo se alinhe perfeitamente para o cumprimento de seus planos para a nossa vida. O quinto princípio que governa a economia divina da exaltação é a realidade gloriosa de que quando Deus decide exaltar alguém, nenhuma força no céu, na terra ou no inferno pode impedir. Esta é uma verdade que deve encher seu coração de esperança mesmo nos momentos mais sombrios de sua jornada. Não importa quantos inimigos se levantem contra você, não importa quantas portas sejam fechadas em sua face, não importa quantas vezes você seja rejeitado ou desprezado. Quando chegar o tempo determinado por Deus para sua exaltação, ela acontecerá de maneira inquestionável e irreversível. O salmista Davi, que experimentou esta verdade em sua própria vida, escreveu: "Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta." Salmo 75, 6, 7. A exaltação verdadeira não vem através de conexões políticas, não vem através de estratégias de marketing pessoal, não vem através de manipulação ou bajulação. Ela vem exclusivamente de Deus, e quando vem de Deus, é estabelecida para sempre. Durante os anos em que Davi fugia de Saul, houve 2 ocasiões em que ele teve a oportunidade perfeita de matar o rei que o perseguia e, assim, assumir imediatamente o trono que Deus havia prometido a ele. Na caverna de En-Gedi e mais tarde no acampamento onde Saul dormia, Davi poderia ter resolvido seu problema com um movimento rápido de sua espada. Seus homens até o encorajaram a fazer isso, interpretando essas oportunidades como sinais de que Deus estava entregando Saul em suas mãos. Mas Davi recusou tocar no ungido do Senhor. Ele compreendeu um princípio fundamental. Se Deus o havia ungido para ser rei, Deus também se encarregaria de colocá-lo no trono no tempo certo e da maneira certa. Ele não precisava usar métodos carnais para alcançar promessas espirituais. Ele não precisava forçar o cumprimento das promessas divinas através de ações humanas.
Quando finalmente chegou o tempo de Deus para Davi ser coroado rei, aconteceu de uma maneira que glorificou completamente o nome do Senhor. Saul morreu. Em batalha contra os filisteus, as tribos de Israel reconheceram naturalmente a liderança de Davi, e ele foi ungido rei sem derramamento de sangue inocente, sem conspiração política, sem mancha em sua reputação. Toda a glória foi dada a Deus, porque foi claramente Ele quem havia operado todas as circunstâncias. Este mesmo princípio se aplica à sua vida hoje. Se Deus colocou sonhos em seu coração, se Ele lhe deu visões sobre seu futuro, se você sente um chamado divino para algo específico, você não precisa usar métodos questionáveis para fazer essas coisas acontecerem. Você não precisa se autopromover de maneira desesperada. Você não precisa competir deslealmente com outros ou derrubar pessoas para subir. Permaneça no caminho da integridade. Continue fazendo o que é certo, mesmo quando parece que isso está te prejudicando. Mantenha-se fiel aos princípios bíblicos, mesmo quando outros ao seu redor estão tomando atalhos morais. Confie que o mesmo Deus que lhe deu a promessa também tem o poder e a sabedoria para cumpri-la no tempo certo e da maneira certa. Lembro-me de um jovem executivo cristão que conheci durante uma de nossas conferências empresariais. Ele trabalhava em uma empresa onde a corrupção era prática comum. Seus colegas regularmente ofereciam propinas, falsificavam relatórios e usavam informações privilegiadas para ganhos pessoais. Ele foi repetidamente tentado a fazer o mesmo, especialmente quando viu que aqueles que agiam desonestamente eram promovidos rapidamente enquanto ele permanecia na mesma posição. Durante anos, aquele jovem manteve sua integridade mesmo quando isso parecia estar prejudicando sua carreira. Ele recusou participar de esquemas corruptos, reportou apenas números reais, tratou clientes e fornecedores com honestidade absoluta. Seus colegas zombavam dele, chamando-o de ingênuo e idealista. Seus superiores o consideravam inflexível e difícil de trabalhar. Mas Deus estava vendo tudo. Anos depois, quando um escândalo de corrupção explodiu naquela empresa, muitos executivos foram presos ou demitidos. A empresa quase faliu e teve que ser completamente reestruturada. Quando chegou a hora de escolher nova liderança, os investidores procuraram pessoas com reputação inabalável de integridade. Aquele jovem executivo, que havia sido desprezado por sua honestidade, foi promovido diretamente para a presidência da empresa. Sua exaltação não veio através de métodos humanos ou manipulação política. Veio através da fidelidade de Deus para com aqueles que permanecem fiéis a Ele. E quando veio, ninguém podia questionar que ele merecia a posição, porque sua integridade havia sido testada e provada durante anos de adversidade. Você pode estar enfrentando hoje pressões para comprometer seus princípios, para tomar atalhos morais, para usar métodos questionáveis para avançar em sua carreira ou ministério. Mas lembre-se de que quando você usa métodos carnais para alcançar objetivos espirituais, você pode até conseguir uma posição, mas não terá a unção de Deus sobre ela. Você pode conseguir reconhecimento humano, mas perderá a aprovação divina. Você pode alcançar sucesso terreno, mas comprometer seu destino eterno. A exaltação que vem de Deus é sempre acompanhada de sua bênção, de sua unção, de sua proteção sobrenatural. Quando Deus exalta alguém, Ele também lhe dá a graça necessária para lidar com a nova posição, a sabedoria para tomar decisões corretas e a proteção contra os perigos que vêm com o poder e a influência. O profeta Daniel é outro exemplo magnífico desta verdade.
Durante todo o seu tempo de serviço no Império Babilônico e depois no Império Persa, ele manteve sua integridade espiritual, mesmo quando isso o colocou em conflito direto com as leis do reino. Ele recusou-se a contaminar-se com a comida do rei. Continuou orando ao Deus de Israel, mesmo quando isso foi proibido por decreto real. E sempre falou a verdade aos reis, mesmo quando essa verdade era desagradável. Por causa de sua fidelidade, Daniel enfrentou perseguição, foi lançado na cova dos leões, viu seus amigos serem jogados na fornalha ardente. Mas em cada situação, Deus o livrou de maneira sobrenatural. E não apenas o livrou, o exaltou. Daniel serviu com honra em 3 reinos diferentes, foi conselheiro de múltiplos imperadores e recebeu revelações proféticas que impactaram toda a história humana subsequente. A exaltação de Daniel não dependeu de sua capacidade de se adaptar aos sistemas corruptos dos reinos pagãos. Dependeu de sua fidelidade inabalável ao Deus de Israel. E quando Deus o exaltou, foi de tal maneira que até os reis pagãos reconheceram que o Deus de Daniel era supremo sobre todos os outros deuses. Preciso que você compreenda que o mesmo Deus que exaltou José, Davi, Daniel e incontáveis outros, servos fiéis ao longo da história, está vivo hoje e continua operando pelos mesmos princípios. Ele ainda observa aqueles que permanecem fiéis durante os tempos de provação. Ele ainda registra cada ato de integridade praticado quando ninguém está vendo. Ele ainda recompensa aqueles que escolhem obedecer à sua palavra, mesmo quando isso parece prejudicial para seus interesses imediatos. Quando chegar o tempo determinado por Deus para sua exaltação, ela acontecerá de uma maneira que será claramente sobrenatural. As pessoas que te conhecem dirão: isso só pode ter sido Deus. As circunstâncias se alinharão de tal forma que será impossível atribuir seu sucesso a fatores puramente humanos. Portas se abrirão que você nem sabia que existiam. Oportunidades surgirão de direções completamente inesperadas. Pessoas influentes que você nunca conheceu começarão a falar bem de você. E o mais importante, você saberá em seu coração que não foi sua habilidade, sua estratégia ou sua manipulação que produziu aqueles resultados. Você saberá que foi a mão poderosa de Deus operando em seu favor. E essa consciência manterá seu coração humilde, mesmo no meio da exaltação, garantindo que você continue sendo um instrumento útil nas mãos do Senhor. O 6º aspecto crucial da exaltação divina é que ela sempre vem acompanhada de responsabilidades proporcionais. Deus nunca exalta alguém apenas para seu benefício pessoal ou para sua glorificação própria. Quando Ele levanta uma pessoa, é sempre com o propósito de que essa pessoa seja uma bênção para outros, um instrumento de seus propósitos na terra, um canal através do qual sua graça e sua verdade possam fluir para alcançar vidas que precisam ser tocadas pelo poder divino. Esta é uma verdade que deve encher seu coração, ao mesmo tempo, de expectativa e de santo temor. Expectativa, porque significa que Deus tem planos grandiosos para usar sua vida de maneiras que talvez você nem consegue imaginar ainda. Santo temor, porque significa que com grandes privilégios vêm grandes responsabilidades, e você precisará prestar contas ao Senhor de como usou tudo o que Ele colocou em suas mãos. Jesus ensinou claramente este princípio quando disse: "E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá." Lucas 12:48. A exaltação divina não é um prêmio que Deus nos dá para que possamos desfrutar egoisticamente.
É uma ferramenta que ele nos confia para que possamos ser mais efetivos em servir seus propósitos e abençoar seu povo. Consideremos mais uma vez o exemplo de José. Quando ele foi exaltado ao trono do Egito, não foi para que ele pudesse viver luxuosamente e se vingar de todos que o haviam maltratado. Foi para que ele pudesse administrar sabiamente os recursos de uma nação inteira durante 7 anos de abundância, preparando-se para os 7 anos de fome que viriam depois. Foi para que ele pudesse salvar não apenas o Egito, mas todas as nações circunvizinhas que dependiam do Egito para sobreviver durante a crise. A posição de José lhe deu poder imenso, mas também responsabilidade proporcional. Ele teve que tomar decisões que afetavam milhões de vidas. Ele teve que gerenciar recursos em uma escala que poucos homens na história jamais experimentaram. Ele teve que manter a integridade moral e espiritual, mesmo quando tinha poder absoluto sobre seus inimigos. E note como José usou sua posição quando seus irmãos, os mesmos que o haviam vendido como escravo, vieram ao Egito buscando alimento durante a fome. Ele não usou seu poder para se vingar. Em vez disso, ele os perdoou, proveu para todas as suas necessidades e os trouxe para viver no Egito, onde poderiam prosperar durante os anos restantes da fome. Sua exaltação se tornou uma bênção não apenas para ele, mas para toda a família de Abraão. Durante meu ministério evangelístico, vi essa verdade se manifestar incontáveis vezes. Deus exaltou nosso ministério, dando-nos plataformas cada vez maiores, audiências cada vez mais amplas, recursos cada vez mais abundantes. Mas com cada nova bênção veio também uma nova responsabilidade. Quando pregávamos para 100 pessoas, tínhamos responsabilidade por 100 almas. Quando pregávamos para 100.000 pessoas, tínhamos responsabilidade por 100.000 almas. Lembro-me particularmente de nossa cruzada em Nova York em 1957. Durante 16 semanas, mais de 2 milhões de pessoas assistiram às reuniões no Madison Square Garden e em outras locações pela cidade. Mais de 50.000 pessoas entregaram suas vidas a Cristo. Foi uma das experiências mais gloriosas de todo o nosso ministério. Mas com aquela bênção extraordinária, veio também uma carga extraordinária. Sabíamos que milhões de pessoas ao redor do mundo estavam observando o que acontecia em Nova York. Sabíamos que o futuro do evangelismo em massa na América poderia ser determinado pelo sucesso ou fracasso daquela cruzada. Sabíamos que cada palavra que falássemos seria escrutinizada. Cada decisão que tomássemos seria analisada. Cada ação nossa seria interpretada como representativa do Evangelho de Cristo. A pressão era imensa, mas Deus nos deu a graça necessária para carregar aquela responsabilidade. E o resultado foi que não apenas Nova York foi impactada, mas o movimento evangelístico em toda a América recebeu um novo impulso que durou por décadas. Igrejas foram revitalizadas, ministérios foram fortalecidos e uma nova geração de evangelistas foi inspirada a dedicar suas vidas à pregação do Evangelho. Você precisa entender que se Deus está preparando você para uma posição de maior influência, se Ele está moldando seu caráter para carregar responsabilidades maiores, se Ele está expandindo sua capacidade para impactar mais vidas, isso significa que Ele confia em você para usar essa exaltação de maneira que traga glória para seu nome e bênção para seu povo. Isso deve nos encher de humildade, não de orgulho. Deve nos levar a buscar mais de Deus, não menos. Deve nos fazer mais dependentes da graça divina, não mais confiantes em nossas próprias habilidades.
Porque quanto maior a plataforma que Deus nos dá, maior nossa necessidade de sua sabedoria, de seu poder e de sua direção constante. Há uma pergunta que você precisa fazer a si mesmo hoje. Se Deus te exaltasse amanhã para a posição que você tem sonhado, se Ele abrisse as portas que você tem pedido para Ele abrir, se Ele te desse a influência que você tem desejado ter, como você usaria essas bênçãos? Seria para se glorificar ou para glorificar a Deus? Seria para acumular riquezas pessoais ou para avançar o reino dos céus? Seria para se vingar de seus inimigos ou para ser uma bênção até mesmo para aqueles que te maltrataram? Sua resposta a essas perguntas revelará se você está verdadeiramente preparado para a exaltação que Deus tem em mente para você. E se você descobrir que seus motivos ainda não estão completamente puros, não se desespere. Isso é exatamente porque Deus permite períodos de provação e refinamento antes da exaltação. Ele quer garantir que quando você receber poder e influência, você os usará de maneira que honre seu nome e beneficie seu reino. O sétimo princípio fundamental sobre a exaltação divina é que ela sempre produz multiplicação. Quando Deus exalta alguém, não é apenas para beneficiar aquela pessoa individualmente, mas para que através daquela pessoa, muitas outras sejam alcançadas, encorajadas, transformadas e também exaltadas. A bênção de Deus tem um efeito multiplicador, que se espalha muito além da vida da pessoa que foi inicialmente abençoada. Vemos este padrão claramente na vida de Abraão. Quando Deus o chamou e prometeu abençoá-lo, a promessa incluía não apenas... Mas escute com atenção. A ausência de uma resposta médica não é a ausência de Deus. O fato de não haver um laudo não significa que o Senhor deixou de ver. Pelo contrário, é justamente nesse lugar de silêncio humano que a voz de Deus ecoa com mais clareza. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram doenças sem solução aparente. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, sofreu por 12 anos, gastou tudo o que tinha com médicos e, mesmo assim, continuava doente, até que ela tocou em Jesus. Marcos 5, versos 25 a 29. Isso nos mostra algo poderoso. Quando a medicina não pode, Deus ainda pode. Quando os especialistas dizem não sabemos, o Senhor diz: eu te conheço, eu te sustento, eu posso te restaurar. Talvez você não entenda o motivo da sua dor. Talvez os médicos tenham dito que não há nada a ser feito. Mas hoje, pela fé, você pode escolher crer em algo maior. Você pode declarar, mesmo sem diagnóstico, eu creio no Deus que cura. Mesmo sem respostas, eu confio no Deus que me vê. Não permita que o silêncio da medicina apague a promessa do céu. Deus é Jeová Rafá, o Senhor que cura, e Ele conhece cada célula do seu corpo, cada dor oculta, cada batalha invisível. Ele é o médico dos médicos. Hoje, ao entregar sua dor ao Senhor, que seu coração se encha de fé. Porque aquilo que a ciência não pode explicar, Deus pode transformar. O Salmo como chave de cura divina. Quando tudo ao nosso redor parece fracassar, exames inconclusivos, tratamentos que não funcionam, diagnósticos que não chegam, somos convidados a voltar o nosso olhar para a palavra de Deus. E entre tantos textos sagrados, existe um salmo que resplandece como um caminho de cura sobrenatural. Este salmo, mais do que uma oração, é uma chave espiritual que nos conecta ao poder curador do próprio Deus. Não é apenas uma sequência de palavras antigas. É uma ponte entre o céu e a terra, uma declaração de fé viva que tem atravessado gerações como um bálsamo para os que sofrem. Billy Graham frequentemente dizia que a palavra de Deus não está morta, não está presa ao passado. Ela é viva, eficaz e capaz de transformar o corpo e a alma. Ele nos lembrava que não há enfermidade física, emocional ou espiritual que possa resistir à autoridade do nome de Jesus e à palavra proclamada com fé.
Muitos já testemunharam o milagre da restauração ao declararem esse salmo em meio às suas noites de dor. Gente simples, com fé genuína, ajoelhada ao lado de uma cama de hospital, sussurrando os versículos com lágrimas e esperança. E o impossível aconteceu. A febre cedeu, o tumor desapareceu, o desespero foi embora. Não porque o salmo seja uma fórmula mágica, mas porque é um canal de comunhão com o Deus que ainda faz milagres. Quando você declara a palavra com fé, não está apenas orando. Está liberando sobre sua vida uma força celestial. Está tocando as vestes do Salvador, como fez a mulher em meio à multidão. Está dizendo ao mundo espiritual: eu creio no que Deus pode fazer, mesmo que os homens digam que não há mais saída. O Salmo da Cura é isso, um ato de confiança. Uma oração que clama não apenas por alívio, mas por restauração completa, do corpo, da alma, do espírito. E Deus, que vê o secreto, honra aquele que se aproxima dele com fé verdadeira. Hoje, se você está enfrentando dor, escuridão ou incerteza, tome esse salmo como sua arma espiritual. Declare-o com o coração quebrantado, mas confiante, porque o mesmo Deus que curou ontem ainda cura hoje, e Ele pode começar a obra agora, dentro de você. A palavra de Deus como ferramenta viva de cura. Há momentos em que a alma grita por socorro e o corpo já não suporta a dor. Em tais dias, quando o chão parece desaparecer debaixo dos nossos pés, é para a palavra de Deus que devemos correr, porque ela não é apenas letra, mas vida. Billy Graham costumava dizer que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, porque ela fala as nossas feridas mais profundas com uma voz eterna. E entre suas páginas, Deus nos deixou promessas que curam, confortam e levantam o cansado. O Salmo da Cura, quando declarado com fé, não é um simples ritual devocional. É uma espada espiritual. Ele corta as correntes da opressão, silencia os gritos da enfermidade e ativa a presença de Deus sobre o sofrimento. A cada palavra proclamada, é como se uma brisa vinda do céu começasse a soprar sobre a ferida aberta, não para anestesiar, mas para transformar. Lembre-se, a fé não está nas palavras em si, mas no Deus que inspirou cada verso. É por isso que, quando abrimos a boca para declarar a palavra, algo sobrenatural acontece, porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Jeremias 1, verso 12. Ele não ignora quando um filho seu declara com lágrimas: Senhor, tu disseste, e eu creio. A palavra de Deus penetra onde o bisturi não alcança. Ela vai até o âmago da alma, restaurando memórias, curando traumas, limpando corações. É como um remédio celestial, sem contraindicações, sem efeitos colaterais, sem falhas. Quantas vezes ouvimos testemunhos de hospitais em silêncio, de quartos escuros, de momentos de angústia, onde a única voz que se ouvia era a de alguém recitando um salmo em meio às lágrimas. E foi ali, no terreno da dor, que a semente da palavra floresceu em milagre. A palavra é viva, ela ressuscita, ela transforma. Billy Graham dizia que a cura mais profunda começa quando o coração se dobra diante das Escrituras, não apenas para lê-las, mas para crer no que Deus falou. Então hoje, com o Salmo da Cura em mãos, declare-o como quem segura uma promessa, não apenas para ser aliviado, mas para ser restaurado por completo. Porque quem se apoia na palavra de Deus nunca cairá de vez. Quando a cura começa pelo Espírito, há dores que os exames não mostram. Há feridas que o estetoscópio não detecta. São cicatrizes escondidas na alma, marcas silenciosas que, com o tempo, se refletem até mesmo no corpo. E é por isso que Deus começa a cura de dentro para fora. Billy Graham ensinava que o coração do homem é o campo de batalha entre o céu e o inferno. E muitas vezes, as enfermidades físicas são apenas um reflexo das lutas travadas na alma. O ressentimento, a ansiedade, a culpa e o medo são venenos espirituais que, se não forem tratados, se alojam no corpo e sufocam a vida. O rei Davi é um exemplo profundo dessa realidade. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas em um momento de fraqueza,
pecou gravemente ao se deitar com Batseba e tentar encobrir seu erro com a morte de Urias. Durante o tempo em que escondeu esse pecado, Davi foi tomado por uma dor que não era física, mas espiritual. Ele mesmo confessa no Salmo 32, versos 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. A alma de Davi estava adoecida. A culpa o consumia. Sua alegria desapareceu, sua paz foi embora. O corpo sentia o peso do espírito ferido. Mas então, ele confessou o pecado diante de Deus. Ele se humilhou, chorou e clamou por misericórdia. E o Senhor, em sua infinita graça, restaurou não só a alma, mas também a dignidade e a força do rei. A cura começou no espírito e dali se estendeu a toda a sua vida. Assim também é conosco. Às vezes pedimos cura para o corpo, mas Deus está dizendo: Filho, deixa-me primeiro curar sua alma, porque a cura que começa no espírito é a que permanece. Quando Deus cura a alma, Ele liberta da culpa, da amargura, da prisão do passado. E essa libertação espiritual prepara o caminho para a cura física, emocional e até relacional. Billy Graham costumava dizer que as maiores doenças da humanidade são espirituais: o orgulho, o egoísmo, a incredulidade, e que o remédio está na cruz. Porque foi ali que Cristo levou não apenas nossas dores físicas, mas nossas transgressões, nossas angústias, nosso vazio. Se você tem clamado por cura, pare e olhe para dentro. O que o Espírito Santo quer tratar aí dentro? Há algo que precisa ser perdoado? Algo que precisa ser entregue? Alguma raiz que precisa ser arrancada? A cura completa começa com essa entrega. Porque quando Deus cura o espírito, todo o resto começa a florescer. Hoje permita que a cura de Deus vá mais fundo. Convide o Espírito Santo a sondar seu interior. E quando ele mostrar o que precisa ser tratado, não endureça o coração, porque a verdadeira cura é aquela que começa no altar da alma e alcança cada parte da vida. Cura completa, corpo, alma e espírito. A cura de Deus é completa. Ela não se limita ao físico. Ela não alcança apenas a carne. Ela atravessa os ossos, penetra no espírito e renova a alma. Porque Deus não trata apenas sintomas, Ele trata a raiz. E muitas vezes o que pedimos é alívio, mas o que Ele quer nos dar é restauração total. Billy Graham costumava lembrar que o ser humano é uma trindade viva: corpo, alma e espírito. E quando um desses aspectos está ferido, todo o ser sofre. Muitos hoje buscam cura apenas para o corpo, mas continuam com a alma abatida e o espírito longe de Deus. Jesus, quando curava, não curava só o corpo. Ele sempre ia além. Veja o paralítico em Cafarnaum, no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Os amigos daquele homem abriram o telhado da casa para colocá-lo diante de Jesus. Todos esperavam uma cura física imediata. Mas as primeiras palavras de Cristo foram: Filho, os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque Jesus sabia que a maior paralisia daquele homem não estava nas pernas, mas na alma. O perdão foi a primeira cura, e depois disso, ele disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Primeiro a alma foi restaurada. Depois o corpo foi fortalecido. Isso é cura completa. Isso é o que o Espírito Santo deseja fazer hoje em sua vida. Outro exemplo poderoso está na vida de Maria Madalena. A Bíblia diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. Lucas 8, verso 2. Isso não era apenas um problema espiritual, mas também emocional, mental. Maria vivia atormentada, aprisionada, quebrada por dentro. Mas ao encontrar Jesus, ela foi curada no espírito, liberta na mente e restaurada na dignidade. Tanto que passou a segui-lo fielmente e foi a primeira a vê-lo ressuscitado. A cura divina alinha o que está fora de ordem em nós. Ela acalma o coração aflito, fortalece o corpo fraco e reacende a fé do espírito cansado. Mas para isso, precisamos permitir que o Espírito Santo toque todas as áreas,
não apenas aquela que dói mais, mas aquelas que escondemos ou esquecemos. Há pessoas que oram por cura física, mas carregam amarguras de décadas. Outras pedem por força emocional, mas vivem distantes de Deus. A cura completa só acontece quando há entrega total. Quando nos colocamos diante do Senhor como vasos quebrados e dizemos: Senhor, cura tudo. Cura o corpo, a alma e o espírito. Billy Graham dizia: Cristo não veio apenas para nos livrar da dor, mas para nos transformar por inteiro, da raiz à eternidade. E isso só é possível quando reconhecemos que o médico não é humano, é divino. O remédio não está na farmácia, mas na cruz. O hospital é o altar. E a consulta é feita de joelhos. Hoje, Deus está chamando você para uma restauração integral. Não apenas para tirar uma dor, mas para te dar vida nova. Para curar os traumas da infância, os medos do presente, os pecados do passado. Para renovar seu corpo, curar sua mente e reacender a chama do seu espírito. Você está disposto a essa cura completa? Então declare com fé: Senhor, eu me rendo. Cura-me por inteiro. Restaura o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Quero ser inteiro em Ti. Testemunhos que glorificam a Deus. Quando Deus cura, Ele não apenas transforma uma vida, Ele acende uma luz que ilumina outros. O milagre nunca termina em quem o recebe. Ele se torna um testemunho que glorifica aquele que o concedeu. Ao longo da história, Deus tem usado o testemunho da cura para revelar seu amor, seu poder e sua presença. Em cada geração, há homens e mulheres que experimentaram o toque sobrenatural do Senhor e, ao compartilharem o que viveram, fortaleceram a fé de muitos outros. Veja o que aconteceu com o homem cego de nascença em João 9. Os fariseus tentaram desacreditá-lo, interrogaram seus pais. Autumn sketches, quiet signs on the paths we leave behind. Golden leaves like letters fall, writing routes we can recall. Every step a faded trace, carried in the wind's embrace. Footprints vanish with the breeze, but these leaves show where we'll be. Hold the trembling in your hand, feel the map of shifting lands. Though the ground might fade away, the map remains in what we say. Maps written by fallen leaves, guiding hearts through shifting breeze. Every color, every scene shows the truth beneath the dream. Walk the roads we never chose, follow where the leaf wind blows. Maps written by falling leaves, lead me where my spirit breathes. Shadows dance in amber light, shaping stories out at night. Lanes of gold and lanes of rust, trust the path that drifted dust. If the world forgets your name, don't you dare forget the flame. In the rustle of the trees, your direction rides the breeze. Lift your eyes to open skies, where the fallen leaf survives. In the drift and in the fall, find the map beyond it all. Maps written by falling leaves, guiding hearts through shifting breeze. Every color, every scene shows the truth beneath the dream. Walk the roads we never chose, follow where the leaf wind blows. Maps written by falling leaves, lead me where my spirit breathes. When the storms erase the lines, when the days become unkind, I'll listen to the rustling trees, let them draw the paths I need. No direction carved in stone, only wings of winds we've thrown. I'll wander with a heart that grieves, yet guided by those fallen leaves. Maps written by fallen leaves carry hopes through silent deeds.
years, every bend and every turn teaches what we need to learn. Even if the path deceives, I'll believe in what it gives. Maps written by falling leaves lead me home when hope believes. Oh,